Próximo item que nós vamos ver. Critérios de desempate. Vamos lá para o artigo 3º. 4º. Critério de desempate. Esses critérios devem ser observados sucessivamente, na ordem. Primeiro, se na licitação os concorrentes oferecerem propostas vantajosas idênticas. Regra: bens e serviços produzidos no país. A tua empresa está fornecendo um bem e serviço produzido aqui no Brasil, ela vai ganhar. Por exemplo, um mouse desse aqui, chuta aí, quanto deve custar um mouse desse? A tua empresa deu qual valor? Um mouse desse aqui, você, um mouse desse. Hein? Não, você que levantou. O quê? Você não vai trabalhar nunca na administração pública. 15 mil, né? Olha só, tem que muita gente para... Tô mentindo, Sara? Os 15 mil reais. Porra, tem gente pra caceta pra dividir esse negócio. Tô brincando, ó. Tá gravando essa porcaria, eu falo merda pra caramba, depois esqueço que pode voltar a conta minha. Eu trabalho no controle interno, mas saí da auditoria. Depois de 7 anos de auditoria, fui pra contabilidade. Porra, finalmente, consegui. Na ordem, critério de desempate, sucessivamente. Primeiro, bens e serviços produzidos no país. Segundo, bens e serviços produzidos ou prestados por empresa brasileira, é diferente. Terceiro, são 5 características. Bens e serviços produzidos ou prestados por empresa brasileira que investam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia do país. Ou seja, está em negrito ali, em cor diferente, que é o que vocês têm que gravar. Quem decora, passa. Quem decora, passa. Na apostila, vocês vão sublinhar essa paradinha toda. Vai ficar na mente. Quarto item. Aos bens e serviços produzidos ou prestados por empresa que comprovem cumprimento da reserva de cargos prevista na lei para pessoas com deficiência ou para reabilitados da Previdência Social. Está lá no quarto. E o último, bens e serviços produzidos ou prestados para pessoas que comprovem a reserva de cargos de lei prevista para pessoas com deficiência. Desculpe. Esses são os critérios de desempate. E se o camarada, as propostas, empatarem todos os critérios? Ferrou, né? Aí a lei também prevê isso. Se empatar em tudo, sorteio. Beleza? Primeiro, a lei estabeleceu os critérios de desempate, que vocês devem, principalmente os 3 primeiros, é onde o concurso explora mais, devem observar. Bens produzidos no país, reparem que bens produzidos no país pode ser de empresa brasileira ou estrangeira, tem que estar produzido no país. Bens e serviços produzidos ou prestados por empresas brasileiras, ela pode estar até no exterior, essa empresa, mas aí a empresa brasileira é o segundo critério. E o demais, bens produzidos ou prestados por empresas de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Aí tem um aspecto enfático, né? Uma situação típica. Se todos esses critérios forem satisfeitos pelas 2 propostas, a lei 866, no artigo 45, parágrafo 2º, prevê que deve ser feito um sorteio. É muito azar da comissão de licitação, né? Porra, tem que analisar um a um, tudo foi satisfeito, faz o sorteio direto, pô. Não, tem que analisar, até porque é fato. A licitação deve ser transparente. Não temos licitação sigilosa. Ué, mas eu vi o princípio lá do sigilo, não foi? Vou voltar. Só isso. Então não vou nem mais voltar, já responderam.
única coisa que deve ser sigilosa é a proposta. O princípio licitatório do sigilo aplica-se à proposta. Nos demais, a licitação deve ser transparente em que sentido? Qualquer cidadão pode assistir a licitação. O cara não vai ficar botando... como é que é aquele negócio do WhatsApp? Chamada de voz, que nem agora a gente vai lá, o pessoal está sentado lá querendo... No trem, o cara está botando aquela chamada de voz alta pra caramba. Ô, fulano, não sei o quê, não pode fazer isso. Tem que ficar quietinho na dele. Mas a licitação é aberta. Então, a licitação deve ser transparente, salvo as propostas. As propostas, elas são fechadas, lacradas, só podem ser abertas no momento estabelecido pelo presidente da comissão, até a respectiva abertura. Crime. Se não observar o sigilo das propostas, crime de 2 anos a 3 anos e mais multa. É um princípio do sigilo da proposta, deve ser observado, é um princípio licitatório, sujeito a pena. Outro item que incluíram também há pouco tempo, chamada margem de preferência. A licitação, ela pode, então, aqui é um detalhe, a licitação, mesmo com julgada no menor preço, olha só, ela pode, o administrador dentro nós vamos ver que tem as regrinhas, escolher outra proposta que não seja de menor preço, mas observa, está atendendo às chamadas margens de preferência, principalmente para micro e pequenas empresas, que é a lei complementar 123, a lei 123. A lei estabelece esses aspectos de seguinte forma: a proposta que contém produtos manufaturados e para serviços nacionais que atendam às normas técnicas brasileiras. Se a proposta do cara foi menor, mas não está atendendo essas normas técnicas e está no edital, eu posso escolher a outra proposta, até mesmo sendo mais cara. Mesmo com o julgamento da licitação sendo de menor preço. É a margem de preferência. Tu não pode fazer para toda a licitação, tem um percentual no conjunto de licitação, 25%. Os bens e serviços produzidos ou prestados com deficiência ou para reabilitado de previdência social. Aqui não é, aqui repare, aqui é a margem de preferência. Eu vou escolher, pode escolher uma proposta que, estando no edital, se enquadre nessa margem de preferência, na margem de preferência. Não é critério de desempate. Aqui eu posso, no edital, esses teus produtos não atendem às normas técnicas brasileiras, é da China. Eu não vou comprar em você não, eu vou comprar nesse camarada aqui, que a norma técnica são brasileira, margem de preferência. É isso que eu chamo a atenção. Com a regra da margem de preferência, é possível adquirir bens ou serviços por um preço maior do que a proposta de menor valor, desde que atenda os incisos 1 e 2 do artigo 3º, parágrafo 5º. Desde que atenda o artigo 1 e 2 da parágrafo 5º. Então, essa é a margem de preferência. É a possibilidade do administrador incluir no edital que os produtos que serão mais vantajosos para aquela licitação devem atender às normas técnicas brasileiras ou bens e serviços produzidos por empresas que comprovem o cumprimento da reserva de cargos para pessoas com deficiência ou reabilitados da Previdência Social. Se a empresa comprovar isso, aí tem uma regrinha aqui de 5 em 5 anos, ela deve provar esses aspectos para ter prioridade na aquisição pela administração. É essa que eu chamo a atenção aqui, são as regrinhas básicas da margem de preferência. Tem um montão de artigo lá, eu selecionei os principais itens de regras básicas. Do 6º ao 10 eu dei uma resumida aqui. Essa margem de preferência não pode ultrapassar 25% dos produtos estrangeiros. Deve ser revista no máximo de 5 anos. A empresa está dizendo que tem reserva de cargos para deficiente de 5 em 5 anos. Isso aí se faz quando? A empresa
que quer concorrer ao procedimento licitatório, ela apresenta documentação no setor que é o SICAF, né? Ela preenche, ela apresenta a documentação no SICAF e fica guardada lá. De 5 em 5 anos isso deve ser revisto para enquadrar na margem de preferência. A margem de preferência. Pode ser estendida aos países do Mercosul. Pode ser estendido no país do Mercosul. Então, aquelas características de nacional, pode, países do Mercosul, eles podem também ter margem de preferência com normas técnicas da Argentina, do Chile, está prevista nos parágrafos da Lei 866. Observar a economia de escala, ou seja, capacidade de produção não pode ser inferior à demanda, porque aí, porra, o cara vai aumentar o preço, se ele fizer isso. Então essas são as regrinhas básicas e, primeira de tudo, definida pelo poder executivo para cada bem ou serviço. Então, vocês fizerem uma licitação para utilizar a margem de preferência, tem que ver se tem um decreto que aprova. Nem todos, eu não posso comprar caneta com margem de preferência. O decreto do executivo, ele define quais são os bens e serviços que podem ser enquadrados aqui dentro das aquisições de margem de preferência. A licitação não pode ser sigilosa, e os artigos 4º e 41, eles citam que qualquer cidadão pode acompanhar o desenvolvimento do processo licitatório e qualquer cidadão é parte legítima para impugnar qualquer edital de licitação. Para tanto, há os canais legais para isso. Eu até falo que a denúncia é a principal ferramenta da democracia. No aspecto licitatório, vocês podem usar a Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas da União e o próprio Ministério Público. E eles atuam. Quem trabalha é a gente. Eles mandam para lá, aí mandam para o controle interno verificar. A gente recebe muita denúncia. Algumas fundadas, outras infundadas. Chamo a atenção, conforme alertamos, licitação é um processo administrativo formal. Existe rito próprio para tanto. A lei da margem de preferência, um aspecto principal a ser aplicado era para micros e pequenas empresas, conforme o artigo 5º, elas têm além da margem de preferência, as micros e pequenas empresas têm um tratamento diferenciado, conforme estabelecido na Lei Complementar 123. Quais são essas preferências que ela tem? Ela tem prazo de 5 dias úteis prorrogável para comprovar a regularidade fiscal. Ela não está com documentação em dia, mas ela tem esse tratamento diferenciado. Os outros não poderiam nem abrir a proposta. A micro e pequena empresa, vocês, presidente da licitação, podem dar no mínimo 5 dias úteis para eles apresentarem essa documentação. Chegou lá na hora, abriu o envelope, ela deveria ser, o termo certo é desabilitada, porque não tem essa documentação, eu tinha que desabilitar. Não, mas se ela for micro e pequena empresa, ela tem esse tratamento diferenciado. Preferência na contratação quando houver empate, de propostas, além de observar aqueles aspectos, antes mesmo de observar aqueles aspectos, tudo se tiver no edital. Vocês podem dar preferência para micro e pequenas empresas e pode até haver licitação. Aqui eu selecionei os itens que eu julguei mais importantes da Lei Complementar 123. Pode haver licitação exclusiva para microempresa e empresa de pequeno porte. Pode chegar até nesse aspecto. Se bem que atualmente nas licitações quem participa, 80% das firmas são microempresa e empresa de pequeno porte. Só fechar aqui, definições. Nós temos lá a Lei 866 com uma gama de definições, selecionei algumas. Aqui confunde muito obra e serviço, inclusive na prática, né? Mas a gente pode dizer que obra é aquela que há aumento
na situação patrimonial ou mudança na estrutura, e serviço são apenas aspecto de conserto ou reparo. Então, se vocês pegarem, para fins de concurso público, nós temos algumas palavras que nos dão essa ensejo de quando vai ser obra ou serviço. Obra, construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação. Serviço, toda atividade destinada a atender demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção. Então, os termos quase sinônimos, né? Mas tem que gravar esses termos, é o que destina a obra ou serviço. Ou, se a questão do concurso for mais específica, obra é quando muda a estrutura patrimonial, a estrutura do imóvel. Serviço é quando vai fazer um reparo. Pintura de parede, serviço. Qual o nome desse negócio aí mesmo? Pilar aí. Pilastra, obra. Tá? Retirada de pilastra, obra, porque vai mudar na estrutura do edifício. Então, é o que chama atenção nesses dois tipos de distinção. Obra é construção, reforma ou recuperação. Serviço é demolição, conserto ou manutenção, conservação. Alguns termos que eu vou passar mais rápido. Compra, toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parcelada. Alienação, toda transferência de domínio de bens a terceiros. Alienação aqui, reparem que não é só a venda, é mais amplo do que a venda. Você pode alienar trocando. Você pode alienar trocando. Tá? A permuta é uma forma de alienação. A permuta é uma forma de alienação. Mas a alienação deve ser, conforme nós vimos lá em cima, no artigo 1º, deve ser licitada. Deve ser licitada. Todo tipo de alienação. Quer dizer, nós temos umas alienações previstas no artigo 17 que são dispensadas. Dispensada. Obras, serviços, compras de grande vulto é aquelas que de valores maior do que 37.500. 37.500. Se enquadram na chamada de grande vulto. Seguro, garantia, fiança, caução. O contrato pode exigir seguro garantia numa licitação. O contrato administrativo pode exigir seguro garantia na contratação de obras públicas ou serviços públicos. Execução direta é quando a própria entidade executa o serviço. Lá no Exército, botou os soldados para fazer, na auditoria, não posso ter uma nota fiscal de pintura do muro. Caramba, como é que tu botou uma nota fiscal de pintura do muro aqui que se foi o soldado que fez? Foi execução direta. Execução indireta, aí sim com terceiros. E pode ser contratada de 3 formas. Empreitada por preço global é como vocês vão julgar a proposta. Na execução indireta, que vocês contratam com o terceiro. Empreitada por preço global, quando se contrata a execução da obra ou serviço por um preço certo ou total. Ou seja, eu quero fazer a pintura, colocar o piso, botar vidro, 50 mil. Beleza, quem ganhou é o que der, essa foi a estimativa, né? Aí não, o cara deu 45 mil, ganhou. Mas eu posso também, no edital, falar, não, é por preço unitário. O cara deu 45 mil, mas eu pego outra proposta lá que diz que ele pinta por 5 mil. E na proposta do cara que ganhou tá 7 mil. Aí o que eu posso fazer? Contratar a pintura só do outro. Por quê? Eu estou julgando a proposta, aí por empreitada é por preço unitário. Unitário. Quando se contrata a execução de obra ou serviço por preço certo de unidades determinada. Aí ele tem que selecionar os itens. É tudo no mesmo cômodo, mas um vai ser troca do piso, o outro vai ser pintura, o outro vai ser janela, vidros. E por tarefa.
quando se ajusta a mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais. Impeitada integral quando se contrata o empreendimento na sua integralidade, no total. Projeto básico e projeto executivo. É o que vocês ouvem muito e foi um dos problemas lá que ocorreu que caiu, a ciclovia. A discussão foi isso. A discussão foi essa. Projeto básico, ele tem que estar inserido no edital. É onde é o parâmetro que você, empresa, vai montar a sua proposta. Projeto executivo não necessariamente tem que estar no edital. Não é obrigatoriedade de estar antes. Ele pode surgir no decorrer da execução da obra. Nesse aspecto, o projeto básico, eles trazem os elementos necessários e suficientes com precisão adequada para a caracterização da obra e serviço, mas eles não conseguem ir no detalhe. Por exemplo, se eu quebrar esse pilar e saber se atrás é pedra ou areia, isso vai trazer aonde? Um projeto executivo. Exemplo que eu estou dando aqui mais didático. Conjunto de elementos necessários e suficientes para a execução completa da obra. Eu não sei se eu quebrar isso, o que vai ter embaixo. Esses aspectos surgem no projeto executivo. Então, para a gente fechar, projeto básico orienta o planejamento da obra, fornece elementos para os licitantes apresentarem suas propostas. Já o projeto executivo, ele vai guiar a execução da obra. Então, o projeto básico serve para você licitar, fazer a proposta. O projeto executivo, ele vai aumentar o custo, mas ele vai guiar a execução da obra, no que for aparecendo de diferente. O projeto básico é obrigatório estar em anexo ao edital. O projeto executivo não é, pode estar, mas não é obrigatório. Ele pode ser realizado, elaborado concomitantemente com a execução da obra. Então, o projeto executivo, ele ajuda, ele guia a execução da obra. O projeto básico guia a licitação. Guia a licitação. Vamos fazer um intervalo, depois a gente faz as questões que eu selecionei para esse assunto.